boa noite, né, primeiramente. Queria agradecer o nome é Otávio Mello, para quem não me conhece. Eu sou a fundadora do SED Brasil e eu vim hoje, juntamente com a Ana Cris, do Projeto Patinhas de Pirassununga, falar sobre casos de SED, ou coisas ou dúvidas que vocês têm sobre SED, que vocês mandaram para a caixa de perguntas do Projeto Patinhas. Então a Ana vai fazer as perguntas agora, a gente vai discutir sobre esses temas e outros temas variados dentro de captura, esterilização e devolução. Bacana. Então, boa noite a todos. Meu nome é Ana Cristina e agradeço o convite, né, da Otávia. Eu convidei na live, mas o convite veio da Otávia por confiar na gente e achar que a gente tem algumas experiências bacanas para compartilhar, pela exposição, pelo que você traz também para o nosso projeto, que é um projeto pequeno do interior, e você permite que a gente tenha aí um alcance, né, que as pessoas conheçam o nosso trabalho aqui. Eu gostaria de primeiramente falar que eu sou uma das voluntárias do Projeto Patinhas, tem a Marta e a Elisa, né? Então eu sou só a menos tímida para falar, mas elas também são voluntárias, parceiras, amigas. E também gostaria de reforçar que nós não somos o único projeto que faz sede na cidade. Gosto de citar sempre a Daniele Barbelli, a Turminha do Bem, a Vera, a Thaís O'Collar, que são pessoas que fazem sede também, e eu espero aqui também representá-las de alguma forma, né? E porque a gente tem um trabalho mais ou menos ali unificado, tem algumas peculiaridades, umas características, mas a gente segue o protocolo de sede o máximo possível que a gente consegue. Então, é importante dizer que nós estamos amparadas e temos protetores muito competentes que fazem isso com a gente, né? Nós não somos as únicas. E aí a gente pensou nessa questão das perguntas, né? De dar uma visualização para as pessoas das dúvidas que elas têm através das histórias que acontecem com a gente. Porque fica mais fácil da pessoa, porque às vezes a pessoa tem uma dúvida que é muito preto no branco, né? Ou é errado fazer isso, é certo fazer isso, porque é muita teoria. E aí até comentei no começo lá que a gente estava esperando o pessoal entrar. Eu vou dar uma de João Kleber aqui, fiquem até o final. Tem uma pergunta bem cabeluda, vou deixar essa pergunta para o final, que na verdade para a gente essa pergunta é muito fácil de responder, mas para algumas pessoas que ainda têm o SED na teoria, fica, nossa, mas o é certo é errado, né? Então, fiquem com a gente até o final da live. Otávia, me interrompa sempre que você quiser, tá bom? Porque eu escambo a falar e não paro mais. Mas eu vou começar aqui com uma pergunta da Ana Carolina Baroni. Não sei se ela já está na live. Ela fez uma pergunta bem simples para a gente, que é assim, como posso montar uma armadilha para captura, né? E a armadilha é uma coisa que tem modelos, né? Vai ter vários modelos, vai ter formas de armar. A maioria que a gente usa é aquelas de pedal, que o gato pisa e ela fecha. Mas o que eu gostaria de dar de dica, que é importante, é a rotina de alimentação, né? Se você tem um gato que frequenta o seu quintal, o seu telhado, primeira coisa que tem que fazer é criar uma rotina, alimentar na quantidade adequada, num horário fixo, de preferência à noite, e num lugar acessível, né? Porque às vezes o gato fica no telhado e o telhado não dá para a gente armar uma armadilha. Talvez tentar fazer ele descer. Tem gente que alimenta gato dentro de um terreno. Aí como é que se pula esse terreno? Então tenta trazer o gato para a calçada. Então você já pensar nessa estratégia para facilitar. Aí você pode comprar uma armadilha, pode pedir emprestado. Se for um gato é simples, se for mais de um, vai ter que pensar numa estratégia mais organizada. E uma coisa que falta na gente, né, Otávia, é filmar as atividades, né? Eu fui fazer uma captura num ferro velho durante o dia, uma sexta-feira de manhã. Eu fui para levar a armadilha para fazer a alimentação do gato. Só que chegando lá, eu já percebi que eles estavam com muita fome. Aí eu falei, quer saber? Eu vou arriscar, né? Pus a automática, pus um pezinho lá. Os 4 filhotes entraram para comer e a mãe ficou só de olho. Eles comeram tudo, eu falei, bom, eu não vou puxar neles, porque eles estão bem novinhos, meio bobinhos, eu vou esperar a mãe. Se ela não entrar hoje, eu largo ela aí para ela comer depois. Eles comeram, encheram a barriga, dormiram dentro da armadilha. Você imagina, eu acordo na madrugada pensando, eu não acredito que eu não filmei essa captura.
Eles dormiram na armadilha, a mãe desceu, ficou do lado, deitada, eu conversando de longe. Daqui a pouco que ela entrou, que eu puxei com todo mundo, eu chorei de emoção. Gente, eu não acredito que eu não filmei. Então, assim, captura é paciência, é oportunidade. Se a pessoa fala que é eu levo 3 caixas de transporte. Entendeu? Então, assim, eu vou com drop, eu vou com automática, eu vou com sachê, eu vou com atum, eu vou com tudo. Porque na hora, se eu tenho uma ideia, eu vou com catnip. Se na hora eu tenho uma ideia, eu tenho tudo ali para pôr a ideia em prática. Isso de a gente usar os filhotes como isca, né, para captura é bem interessante, assim, funciona muito bem. Eu já fiz isso uma vez. Tem um vídeo muito famoso da Kitten Lady dos Estados Unidos, depois eu vou postar no Sede Brasil, que ela fez a mesma coisa. E ela pegou os filhotinhos bem recém-nascidos, botou lá do lado para a mãe entrar. E a mãe difícil de captura. Então, assim, eu sempre falo, gente, ó, tem o beabá do que a gente pode fazer, tem os pontos que a gente pode fazer, sempre. Analisa essa colônia, analisa quantos animais são, faz aquela análise geral da colônia, né? E suas particularidades. Mas na hora, a gente tem que virar MacGyver, porque cada situação é uma situação que não existe um gato de captura parecido com o outro. Não existe. Sabe, eu já cheguei ao ponto de capturar 2 machos juntos e eles começaram a brigar dentro da armadilha. E eu fiquei assim, meu Deus do céu. E foi estranho, porque eu pensei, nossa, eles estão próximos, né? Devem ser irmãos ou parentes, alguma coisa. Eles começaram a brigar dentro da armadilha. Então, assim, você tem que pensar sempre. Às vezes você tem que pular o muro, como você mesmo falou, e a gente tem que pensar muito em rotina de alimentação. E eu já peco muito em rotina de alimentação, porque eu sempre ia para a colônia que já tinha um alimentador. Então, essa não era a minha função. Minha função era só conversar com o alimentador. Ei, não dá comida hoje? Né? E eu gosto muito sempre de frisar a importância do papel do alimentador, porque se ele não quiser te ajudar, ele vai te atrapalhar e você não vai conseguir pegar o gato. E tinha casos assim que o alimentador, a gente foi uma vez ajudar um senhor num bairro e ele era um colecionador externo. E eu acho que a gente tem que falar muito sobre isso, né? A gente tá no TV, acontece da pessoa que atrapalha a captura porque ela não quer que aquela população diminua. E a gente chegou lá, ele tinha acabado de dar comida para os gatos. Sabe? Ele só não era acumulador dentro da casa dele porque ele tinha família, a família não deixava e tudo mais, mas a situação assim era muito desesperadora, porque eram 15 gatos numa rua muito pequena. E como é que a gente ia capturar esses gatos se ele não estava colaborando, né? Então, eu já tive uma captura que eu peguei 6 gatos de uma vez só, uma drop. Então a gente tem sempre que esperar mais gatos, como você falou, tá corretíssimo. E a gente tem sempre que analisar antes. Porque a gente às vezes pensa, não, vou levar só um tipo de armadilha. Eu sou a fã da drop, né? Eu acho que a drop ela funciona muito bem para quase todas as situações, menos espaços muito pequenos. Mas eu sou muito fã da drop, eu trabalho muito com a drop, gosto muito da drop. E ela é muito rápida. E eu já estou num ponto assim que eu não tinha muito mais paciência para esperar o animal entrar na armadilha, mas sempre levar 2 armadilhas. Teve uma moça que falou comigo ontem, se eu não me engano, que ela falou assim, o que eu faço? A pessoa armou a armadilha errada e a gata se soltou de dentro da armadilha. E é uma gata que já tinha sido traumatizada porque tentaram pegar ela com a mão. E eu falei, gente, desiste dessa gata um tempo, porque ela tá traumatizada mais ainda, então esquece um tempo, e ela já tinha sido traumatizada com a outra armadilha de pedal, e ela foi capturada na drop. E a pessoa armou errado, ela conseguiu fugir. Então, assim, às vezes a gente tem que esperar. E era a última gata do cemitério que ela falou comigo. Então, às vezes você tem que ter paciência. Eu já demorei 1 ano para pegar uma gata. Então, você vê, além de tudo, um trabalho de paciência. Exatamente. Porque os gatos, eles vão se comportar por eles mesmos, eles não estão nem aí para você. Né? Então, você tem que ter muita paciência para fazer captura. Muita mesmo. E esperar o inesperado sempre. E as pessoas falam assim, você tem um jeito, você tem um dom. Não, é assim, é 1% inspiração, 99% transpiração. Com certeza. Você falou do Com caso certeza. de filhote. Agora a gente tem aquela drop mais leve da Fermarame, mas a gente usava de serralheria.
E essa Sim. terceira, a gente perdeu uma que saiu por uma solda, que quebrou. Foi mamão com açúcar. Cheguei no local, mãe, 2 filhotes, pegamos. A mãe bateu, bateu, soltou, ela escapou. Ela traumatizou, ela deu mais uma cria. A gente achou os nenéns, a gente colocou dentro da drop. Isso depois de 2 meses. Ela ficava assim na rua, tipo assim, leva, eu faço outros, Não não quero. tem problema. Só que aí aconteceu uma coisa muito triste. Apareceu o macho alfa, entrou na drop e catou um. Ai, Foi nossa. assim, ó, pegou o pescoço. Eu não Sim. sabia se eu puxava e ele ia matar os outros. Eu sei que eu paralisei. A gente só saiu gritando de dentro do carro e aí pegamos, salvando. Eram 3 filhotes. Ele matou um, pegou assim, ó, no pescocinho. Aí a gente tirou, porque ele ia matar os outros se ele encontrasse. A gente levou para uma mãe de leite, continuou insistindo com ela. Amarramos a drop numa lixeira, a vizinha monitorava e colocou um banquinho embaixo e alimentando. Nos primeiros Sim. dias, ela rasgava lixo, mas ela não entrava na drop. Aí, depois de uns 15 dias, a moça falou: Olha, Ana, ela tá comendo de novo. Porque tinha outros que entrava, comia, saía. Aí eu falei: Olha, você puxa, porque apesar da a pessoa consegue puxar, porque a leve, você puxa e sai correndo, né? Porque os Sim. gatos podem levantar. Essa leve, eu falei: Ó, você puxa, que eu vou estacionar uma outra rua. Porque essa gata conhece a placa do meu carro. Então, você puxa aí, você me grita que eu vou com o carro. No fim, foi até a Elisa, que era mais perto da casa dela. Falei, Elisa, não estaciona, que essa gata conhece a gente. Ela estacionou na rua de trás, a mulher puxou, jogou o pano, a Elisa foi e fez a transferência. Então, é assim, você vê. Funciona de pôr o filhote em alguns casos, em outros casos a mãe, tipo, né? É. Eu não sou obrigada. Então, é ir Também. preparado para fazer qualquer negócio lá na hora, né? Não, e é engraçado porque eu capturava, a maioria das vezes as capturas eram só eu, né? Eu, a drop e as caixas de transporte e o carro. E o pessoal falava assim, nossa, você faz muito rápido e tal. Ninguém sabia que minha perna tava assim, Gente, tremendo, o gente. tempo todo, né? Aham. Porque uma vez eu peguei um macho que ele ia levando a drop. E a nossa drop é americana, ela tem o quê? Uns 12 quilos. E ele ia levando Aham. mesmo, sabe? E eu tive que transferir ele para uma gatoeira e eu não tive coragem de tirar ele da gatoeira. Ele ficou na gatoeira, foi para a clínica da gatoeira e ele foi solto na gatoeira. Sim, E teve um gato que comeu a caixa de transporte, né, também. Teve esse. Então a gente tem que estar preparado para tudo. Não é somente a armadilha, não é somente a captura. A gente tem que estar preparado para tudo. sim. E então, acho que deu para responder bem, né? Tem que ter paciência, tem que ter estratégia, tem que querer resolver o problema. Porque às vezes o Já tá? problema é dentro da casa da pessoa e ela faz a gente se deslocar, ficar lá observando quando a pessoa poderia fazer isso, né? Mas rola um pouco de Exatamente. achar que é nossa obrigação, né? Que ela tá fazendo um favor, mas esse é um pouquinho aí do como funciona a captura e a armadilha é o de menos. O resto a gente ensina a usar, né? As formas de operar. Isso. Muitas armadilhas que as pessoas compram aqui na cidade são de gancho, que tem um ganchinho para você pendurar a carne, e a gente nunca Sim, recomenda a essa. gabazeira. Sim. Você imagina um gato louco, de repente se prende nesse gancho, né? Então a gente tira o gancho, o pedal é a melhor coisa, né? Para as armadilhas de pedal são bem melhores. Uma outra pergunta aqui, que foi da Mônica Belo e da barbearia Rota do Corte, não é merchan para eles. Como vocês conseguem os recursos para castração? Isso é uma pergunta bem interessante. Uma vez a gente fez uma captura numa praça e o cara viu assim, uma seriedade no olhar, sabe? O que vocês ganham para fazer isso? Quanto que você tá ganhando? Olha, a gente só gasta só, né, nessas capturas. Mas aqui. Não, as pessoas elas têm uma ideia de que alguém está pagando, né? A prefeitura está pagando, alguém está pagando, mas não. E, Tirando o pessoal lá do Bicho do Parque que faz pelo CCZ de São Paulo, assim, que é o uhum, suprassumo,
Super E o bacana. pessoal de fora, que eles têm lá nos Estados Unidos, no Canadá, em outros países, tem até clínica só para gato de CD, que é tudo de graça ou a baixíssimo custo. Aqui no Brasil a gente gasta dinheiro para fazer controle populacional, Uhum. né? Porque o CD é uma estratégia de manejo populacional, mas ela é voluntária, a gente não ganha nada por isso, Sim. né? No máximo, quando a gente consegue, a pessoa apadrinha a castração dos animais, mas a gente não ganha nada por isso. Uhum. Que é bem diferente da situação do capturador, né? Que ganha para capturar os animais, ou as empresas que lidam com eles também para retirada. Então, assim, cada um dá seu jeito. Lá no Felinos Urbanos a gente tinha muito padrinho ou madrinha dos animais, das castrações. A gente fazia rifa, não muito, mas a gente fazia as rifas, às vezes a gente fazia muito bake sale, né? Que eram aqueles eventos de vender doce, vender torta, e a A gente gente faz dava bazares de dinheiro. doces aqui também. Os bazares. Você fez bazar de pizza uma vez, não Isso. foi? Nossa, Umas duas pizza, ó, vezes. modéstia à parte, molho, Então, molho caseiro, tá bom? Páprica, azeite tradição, coisa boa, coisa tá fina. vendo? E a gente vai ter agora no quarto encontro de sede o projeto Tampatas, né, de Goiânia, né, que juntou responsabilidade ambiental, né, reciclagem para ser feito em castração. Então, assim, uma coisa que eu achei muito legal da gente poder ter a oportunidade de trazer isso para o evento é justamente que muita gente tem dúvidas de como conseguir recursos para castração. Uhum. E a gente sabe que, teoricamente, controle populacional deveria se partir do governo, do município, do estado. A gente tem uma lei sobre isso, né? Mas quantos municípios realmente estão cumprindo a lei hoje em dia no Brasil? Uhum. Então, a gente consegue, a gente dá um jeito, mas eu acho que muito mais importante do que a gente conseguir recursos é a gente não se endividar e a gente não trazer para a gente essa problemática financeira de querer ajudar os animais. A gente não pode se prejudicar porque a gente quer ajudar. Pera, rapidinho. Oreo? Não. Desce. Coisas de quem tem gato, né? Mas, ó, Será que respondeu a pergunta? a gente vende tampinhas aqui na cidade também, vende latinha. Latinha a gente vende mais pega entre amigos, porque quando a gente abriu para a página, vinham umas coisas nojentas. Latinha com Sim. cigarro, com carne de churrasco. Mas a tampinha é muita coisa Não. de produto de limpeza, elas vêm mais cheirosinha, né? A gente vende. E a gente tem as pessoas que apadrinham, né? Já aconteceu da gente pegar uma colônia de 20 gatos e a pessoa no final faz um cheque, paga tudo. Já aconteceu de pegar colônias de 50 gatos que os vizinhos não dão nenhum real para ajudar. Então, mas tem muitas pessoas que vêm, ó, vem aqui, captura, eu vou pagar as castrações. E a gente tem pago seguro, o pessoal doa R$ 2, R$ 5 por mês, o Pix, né? Então a gente vai passando o chapéu na internet, né? Vai pedindo. E essa questão que você falou, E é bom, Cris, desculpa te interromper, mas é bom porque a gente tem que mostrar que não é, tipo, ninguém precisa dar R$ 100, R$ 200, R$ 300. Se várias pessoas derem R$ 2, R$ 5, a gente já consegue castrar um animal, a gente já consegue comprar um medicamento, né? Então toda ajuda é uma ajuda válida. o E eu gosto pouquinho muito de união. do CD, da internet, porque ele abre um espaço, assim, uma vez a gente recebeu uma ajuda de R$ 2. E foi muito importante, porque assim, era o que a pessoa podia dar, e a pessoa confiou na gente, querendo ou não, 50 centavos, R$ 1, R$ 2, a pessoa confiou no nosso trabalho. Então é bom porque quebra muito essa ideia de que, não, eu não posso ajudar todo mês, ou então eu não posso pagar uma castração inteira, eu não vou ajudar. Mas toda ajuda é válida, gente. Sério, vocês compartilhando para os amigos de vocês, às vezes vocês têm um amigo rico, e o amigo rico quer ajudar, então compartilha, vocês já ajudam muito também a gente. E com o Pix, né? A pessoa pode doar qualquer valor. Então é Sim. como se fosse uma caixinha de doação que é o do Brasil inteiro. Então você pode doar R$ 1, R$ 2 por Pix, já ajuda. E a questão que você falou, né, da gente se endividar, de focar muito, as pessoas precisam colaborar, porque a gente tem muitos gastos que não são contabilizados. Eu falo por mim que eu sou uma pessoa que vou trabalhar de bicicleta. Se eu vou em locais próximos, eu vou de bicicleta. O meu carro, basicamente, é trabalho do projeto. E, às vezes, eu gasto um tanque de álcool, porque eu vou e volto
ponho as automáticas, que é local de pouco acesso. Cai, vou, transfiro, armo de novo, vou várias vezes. Então, tem uma série de gastos que não são contabilizados que a gente não onera o projeto. A gente colabora Sim, também. Então, imagina a gente ter todos esses gastos. Eu falo das veterinárias, por exemplo. Quando elas estão atendendo a gente, fazendo um preço reduzido, elas não estão atendendo um cliente que às vezes podia estar gastando a maior grana na clínica. Então, além de elas não lucrarem tanto com a nossa atividade, elas acabam também perdendo oportunidades. Então, são muitas pessoas que estão ao mesmo tempo investindo de alguma forma. Tanto que no nosso caixa, quando eu ganho uma ração, um medicamento, eu vejo o preço na internet e eu coloco lá na planilha, entrada de X reais, saída de X em forma de medicamento. Porque senão a gente castra 100 com pessoas apadrinhando, não é dinheiro que passou na minha mão, mas é dinheiro que alguém desembolsou. Aí na minha prestação de contas eu castrei 40 e gastei R$ 1.000, que foi 1.000 que passou na minha mão. Dá a impressão de que a gente faz um milagre. Na verdade, não é tem isso. pessoas pagando, né? Tem Sim, pessoas pagando por isso. Então, é uma forma da gente mostrar o quanto a proteção animal gasta na realidade. Embora existam pessoas doando em produtos para a gente, não em dinheiro, né? Então, é correr atrás. E assim, estamos muito negativos. A gente tem um negativo controle, sabe? Até tanto eu consigo manejar. Mas chegou no nível negativo, para a atividade. É triste, mas para, porque nem, não é justo com a gente e nem com as veterinárias terem uma dívida de com 5, certeza. 10 mil reais, porque que a gente acha que elas têm que segurar isso. Então, tentar ser o mais justo possível, né? Certeza. A próxima pergunta é da T. Marcon. Meu esposo falou assim: ó, inventa umas perguntas, uns assuntos que você quer falar, inventa uns nomes aí, uns arroba. Eu falei: não, não sou assim, sou justa, sou verdadeira. A T. Marcon, ela fez, e a Mônica Belo fizeram perguntas parecidas. Uma perguntou: SED é recomendado para filhotes ariscos e ferais? E a outra, filhotes são castrados a partir de que idade? Então dá pra gente responder meio junto, né? O CD, ele é recomendado para qualquer tipo de animal de vida livre. Qualquer tipo de animal de vida livre. Aqui no Brasil a gente tem o tripé, que a gente tem um número assim astronômico de animais abandonados, infelizmente. Então a gente usa o CAD para animal de colônia, arisco e feral. E a gente também pode usar para animais de ponto de abandono e para animais semidomiciliados de famílias carentes. Que aí a gente já entra na medicina veterinária do coletivo e medicina veterinária social. Todos os filhotes ferais, e isso a gente pode ver muito, muito cedo, assim, porque o filhote, quando ele sai para a mãe, assim, por exemplo, a gente faz uma captura, a gente coloca isso que esse filhotinho já vem. Ele já não é um filhote, tipo, de 30 dias, não, 45 dias. Ele já é um filhote de 3 meses, por aí, para ele estar andando com a mãe com maior confiança na rua. Então, se você identifica esse animal sendo arisco ou feral, você não tem um lá temporário, e ele está fora da janela de socialização já, que vai até 9 semanas, castra e devolve. Não tem nenhum tipo de problema fazer isso. Eu peguei duas irmãzinhas, assim, com uma diferença, uma semana de diferença, mais ou menos, que foi a Ari e a Liana. E a Liana é uma gata de colo, assim, toda boazinha, perfeita desde o começo. A Ari ficou um animal arisco. E a irmã delas mais velha, assim, de uns 3 meses mais velha, totalmente feral. Então a gente tem ela de socialização, a gente tem muita teoria da socialização dos gatos, mas a gente também tem os indivíduos. E a gente não pode pensar muito assim no que a gente pode transformar no indivíduo também, né? E eu acho que os animais eles estão castrados na mesma época que a gente captura o pai e a mãe e os mais velhos que estiver na colônia, todo mundo é castrado. No CAD no Brasil a gente vê muito, pelo menos para minha área aqui no Nordeste, de 2 meses. Mas tem gente que castra 45 dias, a Cris castra com semanas também lá na Europa. Então vai muito mais do veterinário que vai se habilitar a fazer uma castração desse filhote. Mas dizer que tem uma idade mínima para castrar, não tem. Do mesmo jeito que não tem uma idade máxima para castrar também. Eu já peguei animal tipo, que a gente via claramente que ele tinha mais de 7 anos de idade que foi castrado. Sim, é. E é que você falou, a gente tem que ver a condição de acolhimento, a condição do veterinário, da idade, né? Porque a nossa ideia é sempre tirar o máximo de filhotes da rua, que é desafogar aquela colônia, né?
desafogar o alimentador, mas nem sempre. A colônia do bairro do Rosário, que a gente trabalha desde agosto do ano passado, nós já capturamos 180 gatos. E nós tiramos 40 filhotes de lá. E se a gente pega gatos, porque a gente às vezes pega uns gatos que têm 60 dias, que estão bem miudinho, que engana a gente. A gente acha, não, Sim. é bebezinho de 30, 40 dias, aí você começa a alimentar bem o bicho, ele estica. Você fala, meu, esse gato me enganou, ele não tinha essa idade, não. Então, a Ju, ela castra com 50 dias, estando saudável, estando assim, bonitinha, que pega muito gato gripado e tal, estando bem, 50 dias, castra e devolve. Se o local é adequado, a rua nunca é o lugar ideal, claro. Mas, por exemplo, eu peguei filhotes do centro da cidade de 4 meses porque era um local extremamente perigoso. Então você fica pensando, vou devolver? Já teve ninhada que morreu atropelada. Graças a Deus teve uma experiência muito boa, mas eles foram ser doados com quase 6 meses já. Então, assim, doamos a ninhada dos 4 mosqueteiros, mas eu fiquei morrendo de medo, sabe? De trazer para casa, mas também não ia dormir à noite e saber que morreu atropelado depois de ter sido castrado. Então, a gente tem que ir dosando isso, oportunidade de acolhimento, mas a Ju já consegue castrar com 50 dias de vida e devolve e Não tem muito cuida, problema. né? A melhor coisa que você faz é devolver, sabe? Por exemplo, o Oreo, teoricamente, o Oreo ia ser um CD, né? Só que eu cheguei perto dela, ela veio miando pra mim, desesperada. Aí ela tava muito mal, muito magrinha, passou pelo menos uns 3 dias com fome. Aí eu falei, não, vou doar. E ninguém quis, né? Porque realmente o pessoal é muito ruim, o pessoal é muito ruim com gato mesmo. Mas, assim, se ela não miasse, né? Se ela fosse uma gatinha feral, porque eu peguei ela com caixa de transporte e tudo, não consegui pegar nela nos primeiros 2 dias, não consegui tocar nela, ela ia ser devolvida. Só que aí ficou, aí me deu golpe e ficou, e agora fica no meu colo. E a gente também investe, às vezes, tanto em socializar gatos ariscos e perde o lar temporário quando aparece um dócil, uma mãezinha Um dócil com dócil, seus filhotes, isso. e aí você não tem como acolher, então é tão complicado, né? A gente ficar pensando. Tanto que no projeto muitas pessoas vêm até nós pedindo, acolhe tal gata. A gente sempre tenta convencer a pessoa, às vezes, a acolher os filhotes. Porque na nossa caminhada de sede, a gente tropeça em gato o tempo inteiro. Então, a gente já tem essas buchinhas que a gente vai pegando nas capturas. E se a pessoa que acha um gatinho na porta dela pode acolher ela, a gente consegue ir ajudando outros casos que no final do ano passado eu falei, não vou terminar com gato em lar temporário, não vou. Aí terminei com 11. Fui pôr em gaiola até terminar de despulgar tudo do rosário, despulgar todo mundo, vermifugar para começar a juntar. No final, eu até falo que eu não sei mais quem era irmão de quem. Porque eram 3 ninhadas, mas eu já não sei mais quem era irmão de quem. Então, assim, a gente olha para o problema e fala, nossa, eu vou levar, né? Porque aparece na nossa cara. Então, as pessoas precisam também, às vezes é 1, 2, acolhe você, para que a gente possa continuar também acolhendo. Então, e é muito triste essas cidades que não tem, né? Castração pediátrica, que não tem medicina invasiva, porque isso reduz muito a chance de atuação. Porque aqui já teve noite que a gente pegou 15. Imagina se eu tivesse que fazer um pós-operatório de 15 gatos, né? Ia ser extremamente complicado, né? Então, eu dou graças a Deus, mas quem não tem essa condição, faça de acordo com a sua condição, né? Aí estamos chegando na pergunta cabeluda. A Mônica Cabelo. Ela fez a pergunta. E gata preta? A gente castra? Então, quando a gente fala... Eu sou de medicina veterinária do coletivo, né, gente? Em medicina veterinária do coletivo, a gente tem números, a gente tem um grande número de animais. E uma coisa que é muito legal, que tem num dos manuais, que é o britânico, é que eles têm um capítulo inteiro falando sobre pragmatismo. E o que é ser pragmático? É você pensar racionalmente no problema e tentar resolver da melhor maneira possível. E qual é o problema? A gente tem uma fêmea abandonada na rua.
E a gente já vem para um outro problema, que é esse animal não deveria estar na rua, porque nenhum animal deveria estar na rua. E quando a gente fala de gatos de CD, que é um gato feral, uma gata feral, no caso, que está prenha, e ela vai ser capturada, ninguém escolhe capturar uma gata prenha. Se a gente pode visivelmente olhar assim, isso não é uma escolha a primeiro momento. Por muitos motivos, né? E quando a gente captura e a gente depois vê que essa gata tá prenha, ela já foi capturada. E muitas vezes ela já foi anestesiada. Então a gente tem um processo de farmacologia que já aconteceu, que a gente não consegue pegar nesses animais se eles não estiverem sob anestesia. E a partir daí já é um risco, né, para esses filhotes. Qual é o tempo de gestação? Também não se sabe. Então aí você vai ter um problema. O que você vai fazer? Você vai esperar essa gata acordar e soltar essa gata novamente para ela ter esses filhotes, e daqui a pouco você nunca mais consegue pegar essa fêmea, porque as fêmeas elas são difíceis de serem capturadas, assim, na maioria das vezes. E aí esses filhotes, o que vai acontecer com eles? Né? E quando a gente fala de números, e eu sou uma pessoa que eu gosto muito de números, 75% dos filhotes de gato que nascem nas ruas, eles não completam o primeiro ano de idade. E a gente está falando de animais que morrem por trauma, a gente está falando de animais que são presos. Para vocês terem uma ideia, eu moro num lugar que tem um casal de carcará. E eles com certeza se alimentam de filhotes de gato. O TI, né? Então, o TI, sabe? Pois é, a gente falou ainda agora, os gatos machos, eles matam os filhotes que não são deles também, para as fêmeas entrarem no cio mais rápido. Então a gente está falando de mortes traumáticas e mortes por doenças infecto-contagiosas que são muito dolorosas. E eu sempre falo isso, os filhotes eles estão morrendo pelo simples motivo de que eles nasceram. Então, quem amanhece um dia e pensa, nossa, vou castrar fêmeas prenhas, que legal. Não, ninguém pensa sobre isso. Mas além do que a gente quer como pessoa que faz CD, tem a vontade do médico veterinário. Existem médicos veterinários que não fazem a interrupção de prenhez. E existem médicos veterinários que fazem. Então é muito do médico veterinário. No Felinos Urbanos a gente tinha 3 médicos veterinários, cada um com suas convicções. E quando acontecia esses casos, a gente encaminhava para quem poderia fazer. Né? Porque tem um respeito muito grande assim, pelo que você acredita ou não acredita. E os animais ficam bem. Porque quando você pensa em levar essa gata depois para parir, por exemplo, num lar temporário na sua casa, o manejo de ferais é muito difícil. Ele é muito diferenciado, não é todo mundo que consegue fazer. Porque você tem um animal que é extremamente agressivo por medo, que é um animal que ele vai tentar se livrar do encarceramento, ele pode se machucar muito sério, perder presa, perder dente tentando fugir. Qual é um animal que, por estresse, pode entrar em lipidose hepática muito facilmente, em até 72 horas você perde um gato que você queria ajudar. E tem casos que as fêmeas elas entram em parto prematuro e você vai perder esses filhotes de alguma forma, porque é por estresse também que elas entram no parto. Ou a gente tem casos em que a fêmea vai comer os filhotes por causa de estresse. Então, de uma forma geral, é muito raro você ver as pessoas de CD optarem por manter essa fêmea para finalização de gestação. Geralmente, o que acontece? Essa fêmea já teve os filhotes e você leva essas fêmeas para fazer o manejo com os filhotes e você consegue fazer o manejo. Não é todo mundo também que consegue fazer. E você mantém esses filhotes, você socializa eles direitinho, solta a fêmea o mais rápido possível e você doa esses filhotes depois. Então, elas são castradas, sim, as fêmeas prenhes, inclusive nos cadernos de CD americanos e em medicina veterinária do coletivo tem sobre interrupção de prenhez. Não sou eu que estou dizendo que acontece, tem isso como técnica dentro de medicina veterinária do coletivo e castrações de medicina veterinária do coletivo. Então, é uma realidade. Mas acima de ser uma realidade, não é algo que ninguém quer fazer. Não é como uma amputação ou com uma perda de globo ocular. Ninguém quer fazer isso. Né? Se a gente chegou nesse ponto, é porque vem um problema muito maior lá na frente que a gente está tentando resolver da melhor maneira possível. É como a eutanásia. Ninguém quer eutanasiar o animal. A primeira vez que eu perdi um gato no Felinos Urbanos, foi um gato que estava 1 semana com uma hernia diafragmática por atropelamento. Imagina o sofrimento desse animal. Né? E assim, foi muito triste, eu fiquei muito mal durante muito tempo, mas a gente sempre tenta fazer o melhor possível. Sim. E sim, um problema foi a gente que criou, um problema muito sério, que é a superpopulação de animais e animais abandonados no Brasil, mas é o que a gente pode fazer. E se a gente pode manter essa mãe que já está viva,
uma mãe que pode ter uma vida saudável depois da castração, uma vida feliz e longa voltando para sua colônia, eu acho que a gente tem que focar no ser que já está aqui, né? E pensar sempre nessas dezenas de problemáticas de manter esses filhotes ou devolver esses filhotes depois para a colônia. Bacana. Teve uma captura que a gente fez no centro da cidade, próximo a uma empresa. Na mesma noite, a gente pegou 6 prenhes. Você imagina o que é acolher, na casa de 3 voluntárias, 6 prenhes ariscas, né? Com todos os riscos, a gente não sabe como esses filhotes vão nascer, se com FIV, com FeLV, se a mãe vai cuidar. E a gente teve um caso de uma gata que pariu no dia da captura. Ela começou a ter os bebês dentro da caixa. Na verdade, foi um dia premiado, foram 2. Uma estava parindo, a moça colocou dentro da caixa, a mãe entrou, ela fechou. A outra eu peguei e ela começou a entrar em trabalho de parto. A pretinha que essa moça colocou, ela não tinha uma gota de leite. Eram gatos extremamente debilitados, gripados assim cronicamente, que você ouvia eles se aproximar pela respiração deles, de tão ruim que era. Então, assim, aí você pensa, se eu tivesse pego essa gata durante a gestação e castrado, ela não ia ter passado por tudo isso. Os filhotes não sobreviveram, ela foi internada e não sobreviveu. Ficou 1 semana internada na clínica. E a outra, que pariu dentro da caixa, a gente trouxe para casa, eu e a Marta, a gente teve que limpar, cortar cordão umbilical. A mãe ficou assim. Aí ela deixou mamar, os nenéns mamavam. A Marta estimulava xixi, cocô. Depois de uns 2, 3 dias, ela começou a dar um banho neles. Só que era assim, era uma gata triste. A gente esperou uns 45 dias de vida. Não vimos nenhum sinal que ela estava gostando de estar lá, que a gente pensasse, talvez daria para encaminhar para o lar. Às vezes era uma dócil que estava só assustada, né? Que a gente não sabe a origem dos gatos. Então, ela com 45 dias de vida, a gente castrou a mãe, devolveu, continuou cuidando dos nenéns e encaminhou para castração todo mundo castrado. Então, assim, e é uma coisa como você falou, a mãe, ninguém pensa na mãe, né? A mãe é sempre uma bolsinha de bebês, né? Às vezes a gente encontra gatas dóceis na rua, em que a pessoa fala assim, eu acolho ela para ela ter os bebês. E aí depois eu castro e devolvo. Aí você pensa, poxa, mas a mãe é dócil, você vai dar 2 meses de cama quente para ela, e tipo, ela já liberou os bebês, dane-se a mãe, né? E se eu castrar a mãe e você dá lar temporário só para ela? Sua preocupação é só arrumar um lar para ela. Mas aí eu não posso. Então, assim, nisso a gente vê até o machismo, né? A questão das pessoas que elas não se importam. A gata fêmea na rua, ela só é importante a partir do momento que ela tá prenhe. Aí todo mundo se preocupa com ela, e aí depois também tanto faz o que acontece com ela. Então, na realidade de SED, né, de CD, a gente pega muito. Foram 6 nessa noite, mas na semana foram 8. A gente pegou, porque chega a primavera, a gente sabe que vai ter, entendeu? Então, se as nossas veterinárias estão confortáveis em fazer a castração, a gente apoia, né? E a gente tem esse apoio também delas, porque elas têm noção do problema e primavera não tem o que fazer. Tem evitado. A gente que no Brasil, a gente sofre muito mais do que o pessoal lá fora, né? Porque, por exemplo, lá no Canadá, quando eu fui, eles tinham reuniões para lidar com os bebês da primavera. Então, durante o inverno, eles iam se organizando para fazer as ações de SED e tudo mais, porque eles têm esse tempo maior do que a gente, né? Porque a gente tem o sol o tempo todo. A gente está lidando com fêmeas poliéstricas que elas vão ter cio por causa da temperatura, do sol também. Então, a gente não tem essa pausa de, não, tal mês tem menos gato, não vai parir tanto. A gente sempre tem. Sim. E quando a gente tem a primavera, pior ainda, né? Mas aqui no Nordeste é o tempo todo isso. Então imagina se eu fosse parar e querer reabilitar todos esses filhotes, né? Deixar essa mãe parir. Gente, não é pragmático, não é racional. E eu acho que a gente tem sempre que focar na gata que já está aqui, na vida que já está aqui. Porque a gente não sabe nem qual a garantia de saúde desses filhotes, né? A gente tem muita FIV, a gente tem muita febre.
Então, mesmo que os filhotes nasçam, a gente sabe hoje em dia que não passa a FIV para transplacentária para os filhotes, mas a gente sabe que esses animais eles estão em colônias com machos adultos, que podem machucar esses filhotes, que podem transmitir por mordeduras profundas. A gente tem a felve, que é muito importante também, que muitos filhotes morrem por felve. Então, assim, para mim, o CAD, primeiramente, ele é para tentar diminuir sofrimento. Se eu faço interrupção de prenhez uma fêmea e eu carrego isso comigo, mas eu devolvo esse animal e eu vejo esse animal daqui a 3, 4 anos bem, eu consigo carregar isso muito bem nos meus ombros, sabe? Eu acho que é muito importante eu pensar sempre neles. Depois eu vou para terapia e eu resolvo o que eu tenho que resolver. Mas pensar, poxa, realmente, 4 não nasceram, mas eu fechei uma colônia com 10, 12 animais, 20, que eles estão bem, como a minha colônia, que foram 126, e 10 anos que eu vou fazer de CAD hoje, começando por eles, e 2 ainda estão lá, bem, isso é muito importante. Para mim é um número muito importante de felicidade, que eu acho que tem que pensar nisso também. Bacana. Olha, essa foi a última pergunta. Acho que a gente tem aí uns 6, 8 minutos de live, né? Que a gente começou 10 para as 8. Sim. Aí tem uma pessoa aqui de Pirassununga, chama Rafael Gasparino, perguntou, não sei quem é, viu? Não sei quem é. Perguntou assim, e os maridos das protetoras? Eu falei para ele, eu vou deixar essa pergunta para falar um pouquinho sobre essa questão de administrar a vida pessoal mesmo, né? A minha mãe, ela é pernambucana e ela é muito engraçada. Aí às vezes eu ligo para ela fala assim, meu irmão atende, né? Meu irmão tem 14, meu irmão mais novo. A minha mãe grita de fundo assim, fala para ela que eu tô numa captura. Porque ela fala assim, olha, se eu morrer, se ela estiver numa captura, ela não vai no meu enterro. Porque quantas vezes que a minha mãe me liga e eu tô assim, mãe, é urgente, tá tudo bem? Ela fala, tá tudo bem. Então, liga depois que eu tô numa captura. E depois acaba que a gente esquece, né? Chegar tarde em casa. Então, assim, tem uma fila de parentes, né? Que acabam reclamando. E a gente tem as parcerias, claro, né? Nossos companheiros. E eu vejo muita gente que fala, né? Quando vem trazer problema pro projeto. Ai, meu marido não deixa, né? Ai, pega o gato pra você que meu marido não deixa. Aí eu falo assim, eu sofro porque eu tenho alguém que é um ser humano normal, que sabe dividir o que ele gosta, o que eu gosto. Então as pessoas pensam assim, ah, seu marido deixa, leva, né? Que na verdade não são problemas com maridos, né? Mas mãe, filhos, quantas famílias são afetadas? Porque as pessoas acham que a gente faz isso, a gente ama o que faz, mas a gente queria fazer menos, né? Se pudesse fazer isso de vez em quando, né? Uma vez no mês, porque Engraçado, né? significa Porque menos sofrimento dos animais, né? É uma demanda menor. é engraçado. Eu sempre faço um paralelo muito com a AN das meninas, né? Eu comecei a fazer. Para quem não sabe o que é a AN, é alimentação natural. Eu faço a comida das minhas gatas, elas não comem ração. Já há quase 10 anos também. E o pessoal fala, ah, você tem tempo e tal, não sei o quê. Gente, eu comecei a fazer isso, eu trabalhava até 10 horas da noite no Senac, lá de São Luís, de inglês. E não era um trabalho fácil, sabe? Eu tinha que lidar com um aluno, tipo, 30 turmas. 60 alunos em cada turma, tinha turma fora, tinha turma no interior, tinha muita coisa. Então, o que menos eu tinha era tempo livre, né? Então, de madrugada, eu cansada, chegava e ia capturar gato. Sábado e domingo eu ia fazer isso também. Mas tudo é de administrar o tempo e ver as tuas prioridades. Sim. Então, assim, eu penso muito que eu comecei a fazer o CD no bairro da minha casa, na rua que Arthur nasceu. Arthur foi o meu gato mais velho. Então eu penso, nossa, ele teve a chance de estar aqui na minha cama, ele teve a chance de ter uma vida boa, mas os irmãos dele, os primos dele estão ali embaixo, né? Então a gente via gato atropelado, a gente via filhotinho morrendo. Então eu me dispus a querer ajudar, mesmo não sendo a minha responsabilidade, né? Então eu acho que é tudo uma questão de você estar com a pessoa, seja seu pai, sua mãe, tudo, porque assim, ninguém julga quando a gente está num voluntariado para seres humanos, para criança ou para idosos ou para, enfim. Mas as pessoas gostam muito de julgar quando é para animais. Então é assim, voluntariado é voluntariado, gente. Se eu me sinto mais
confortável em ajudar animais, principalmente os animais como a gente lida no CAD, que são os gatos invisíveis, isso é uma escolha minha. E eu tenho que administrar o meu tempo da melhor maneira possível, que não impacta ninguém e principalmente não impacta a minha saúde emocional e mental. Eu acho que isso é o principal, né? E você tá com alguém que você consiga conversar sobre isso. E E você. é sempre assim, o voluntariado tem que te fazer bem. Uhum. Mesmo que seja sofrido, porque a gente lida com situações muito sofridas, mas sempre tem que te fazer bem. Tem semana, por exemplo, que eu decido não fazer captura, porque eu tenho que socializar os gatinhos, porque se eu fico fora, eu não tenho tempo aqui. E aí Sim. e a gente se pega tendo que mentir para os outros. A gente não pode dizer assim, ah, essa semana eu tirei para descansar. Parece que você é ruim por fazer isso, né? Então você fala, olha, eu já tenho captura agendada, eu tenho tal coisa, compromisso. Você não pode falar assim, não, essa semana eu não vou fazer captura, né? As pessoas não conseguem entender que se você castrasse um gato por ano, você fez sua parte, porque não é sua obrigação, né? Mas elas sempre encaram assim, não, você tem que viver para isso e destruir casamento, destruir relacionamento, porque senão. E tem que ter 10 bichos, porque eu tenho 6 aqui em casa. Sim, O com povo vem certeza. aqui em casa, olha o meu quintal. Nossa, mas cabe mais bicho aqui, viu? Cabe mais de Cabe 10 uma é, gatos. sim, Parece que porque eu tenho 6 só, que é muito, ou eu não tenho cachorro, né? Parece que assim, eu não sou uma protetora ainda, eu sou muito Nutella ainda, né? Não sou sim. protetora raiz porque não tem um monte. Você sabe o que acontecia aqui na faculdade? O pessoal sabia assim, eu gosto de gato, eu sempre falo, eu gosto de gato. Eu tenho uma gata, quando eu comecei era só baunilha. As pessoas me paravam no corredor me oferecendo gato, tipo, na mão. Ai, pega, você não gosta? Eu, tipo, isso, e até um dia que eu falei na turma o quanto isso me deixava, assim, extremamente consternada. Porque eu falei, vocês não sabem quanto é custoso cuidar bem de um gato. Que aqui, curiosamente, vocês deixam o gato pra rua e nem castram. As minhas gatas, elas comem a N, elas vão no veterinário todo ano fazer check-up. Então, assim, não é só eu ter um monte de gato. Eu cuidar bem. Fora o trabalho que eu faço na universidade, né? Que eu mando castrar, tipo, 10 gatos, sempre que eu posso. Então, as pessoas vão ter uma ideia assim, nossa, mas você é a louca dos gatos. Mas você podia pegar mais, né, o gato que eu achei na minha rua para tirar da minha vista. Então, assim, você é usado. Né? E parece que quando você não é usado, você não está fazendo o seu trabalho direito. É muito complicado. É, exatamente. Bom, acho que encerraram as perguntas. Eu até ia contar mais uma historinha, mas acho que não vai dar tempo, então, deixa pra próxima. Mas é isso, então, Tava. Muito obrigada, viu, pelo. Eu tava tentando olhar aqui na live se tinha algum lugar que falasse assim, contagem regressiva para eu derrubar a sua live. Mas não tem, né? A gente. Não, acho que não. Acho que a gente tem uns 5 minutos ainda. Cris, convida as pessoas para o encontro, né? Verdade. Fala um pouco. Gente, participe do quarto encontro de sede que vai acontecer online. As palestras estão muito bacanas. São assuntos muito pertinentes, não só para quem quer praticar sede, mas que quer interagir com esse mundo aí de controle populacional. Vai ter palestra sobre raiva, sobre armadilha, sobre responsabilidade social com tampatas. Então, assim, eu sou muito fã, né? Então, eu sou bem suspeita de falar. Eu acho que o nosso voluntariado tem que ter aprendizado, tem que ter não só, né, nosso tempo, mas a gente tem que aprender também, tem que ensinar as pessoas a fazerem, porque a gente tem prazo de validade, né, Otávia? Vai chegar uma idade aí que a gente tem que aposentar e a nova geração, os alunos de medicina veterinária, biólogos, pessoal da área da saúde, né, que a gente está aí sonhando para que cada vez mais a saúde única, a medicina do coletivo, que o SUS integre aí a questão junto com o CCZ. Então, para a gente trilhar esse caminho, vocês estão convidados aí a participar do quarto encontro, que vai ser muito bacana, e as inscrições, que são R$ 30, vai reverter em castrações para o nosso projeto. Não é interesse, não, viu? Não é interesse, não. O encontro é muito bom. Cris, muito obrigada pelo seu tempo nesse feriado. Muito obrigada para todo mundo que está assistindo a live. Foi curtinha, mas foi exatamente o intuito, né? Para a gente tirar algumas dúvidas de vocês. E no futuro a gente faz mais. Tenham todos uma muito boa noite, um bom resto de semana. Descansem bem. E apareçam lá no Sede Brasil, quem ainda não conhece, para fazer a inscrição para o evento. Tchau, gente.
Vou Tá, salvar. gente, boa noite. Vou ver como que salva essa live. Tá, eu acho que ela fica logo no GVT quando você salva, É, mas quando você é só sai. fechar e aí. E Tá bom. Então, vai pra. vou fechar, assumir que eu fechei, tá? Beleza. Tchau, tchau. Tchau.